gente, tudo bom? Eu sou a Renata e eu resolvi contar um pouquinho sobre a minha cirurgia de frontoplastia, que é a cirurgia de redução da testa. Bom, primeiro de tudo, eu queria falar que eu não sou blogueira, eu nunca fiz vídeo, esse é o meu primeiro, então desculpem. Então eu juro que eu vou tentar dar o meu melhor. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que também têm vontade de fazer essa cirurgia, porque infelizmente na internet a gente não consegue encontrar muito conteúdo sobre isso, porque ela ainda é uma cirurgia que não é muito falada. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência e eu espero realmente poder ajudar algumas de vocês. Bom, primeiro de tudo, eu sempre me incomodei muito com o tamanho da minha testa, tá? Não foi uma coisa que eu resolvi fazer de uns tempinhos pra cá. Então, o primeiro passo realmente foi pesquisar um pouco mais sobre essa cirurgia, como que funciona, como é a recuperação, como é a cirurgia. Então, assim, eu resolvi pesquisar tudo direitinho, mas como eu disse pra vocês, é um conteúdo muito difícil ainda de achar na internet. E depois de muito pesquisar, eu encontrei o vídeo de duas meninas que realizaram a frontoplastia e as duas tinham feito a cirurgia com a doutora Patrícia, que foi a minha cirurgiã. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também o canal dessas duas meninas. Bom, depois de pesquisar um pouco mais sobre a doutora Patrícia, eu vi que ela tinha ótimas referências, ela tem especializações no exterior, ela fez residência médica em cirurgia plástica e o histórico dela, o currículo médico dela é realmente muito impecável. Isso me trouxe muita segurança, que foi um dos principais motivos que eu realmente escolhi pela doutora Patrícia. Bom, já na primeira consulta, eu expliquei para ela qual era o meu objetivo e só para deixar uma coisa um pouco mais clara para vocês. A frontoplastia, ela é para quem deseja reduzir o tamanho da testa nesse sentido, tá? Ela não é uma cirurgia para reduzir nesse sentido. A doutora também me explicou que esse não é o principal procedimento para a correção de entradas, tá? Também não era o meu caso. Uma outra questão que também me incomodava era que eu também tinha esse ossinho aqui da frente um pouco saltado. Então, ela me aconselhou realmente fazer a cirurgia, a frontoplastia com avanço capilar e o lixamento ósseo. Quem vai analisar a necessidade de realizar ou não o lixamento realmente é a doutora. E é muito importante você ser bem claro quando você for fazer a sua consulta. Então você falar se o que te incomoda realmente é o tamanho da testa nesse sentido, se é nesse sentido, se você tem entradas, se elas te incomodam, se a sua testa tem uma protuberância ou não. Então é muito importante você ser muito claro para o seu médico poder avaliar direitinho cada caso. Uma das minhas maiores dúvidas era o quanto que dá para diminuir. Então, para saber se realmente a sua testa é ou não maior do que deveria ser, a doutora realizou uma medição no meu rosto. Então, o nosso rosto ele é dividido em 3 terços, tá? O terço superior, o terço médio e o terço inferior. Esses 3 terços tendem a ter mais ou menos a mesma medida. No meu caso, eu tinha 6,5 cm da região de terço inferior, 6 centímetros da região de terço médio e 8,5 cm do terço superior. Então, no meu caso, a minha indicação era de reduzir cerca de 2 centímetros. A doutora, já na primeira consulta, ela também já explica que a média que ela consegue diminuir é cerca de 2 centímetros. Em algumas ocasiões ela consegue chegar até 3 centímetros, mas como eu disse, isso realmente tem que ser avaliado caso a caso. Porque também vai depender do seu organismo, vai depender na hora da cirurgia quanto a doutora realmente vai conseguir puxar. Sobre a cirurgia, como ela é feita? Explicando assim bem basicamente, é feita uma incisão bem rente ao couro cabeludo, tá? Daqui até aqui, mais ou menos. Então, o médico vai tirar a pele da testa, o tamanho que foi combinado entre vocês, que no meu caso foram 2 centímetros. É descolado um pouco do couro cabeludo. Eles puxam o couro cabeludo e dão os pontinhos. Bem
basicamente falando, a cirurgia funciona desse jeito. A cirurgia demora cerca de 90 minutos, então você sai da cirurgia todo enfaixado, como se você tivesse com um capacete. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Você fica com esse capacete por 2 dias e depois você retira em casa mesmo. 10 dias depois da cirurgia, você volta no consultório para poder tirar os pontinhos. Eu tirei os meus pontos fazem 2 dias apenas. Então a minha cicatriz ainda tá bem aparente, ainda tá com bastante casquinho de machucado, o que é normal. Bom, na primeira consulta com a doutora Patrícia, ela me explicou sobre como é o processo da cirurgia, como é o processo de cicatrização, me passou os valores, passou uma visão geral de todo o procedimento. Quando eu fui na segunda consulta, eu já tinha agendado a minha cirurgia. Então eu tirei várias outras dúvidas, a doutora desenhou no meu rosto uma leve simulação de como ficaria mais ou menos. Ela me deu também uma folhinha com várias instruções, como medicamentos que eu iria precisar tomar, por quanto tempo, o horário, como toma, orientações para retirar o curativo, para higienizar, para tomar banho e vários outros cuidados. A doutora já me deu também um kitzinho com todos os produtinhos que eu iria precisar usar na cicatriz. Então ela me deu essa bolsinha e dentro dela vieram os comprimidinhos que a gente vai precisar tomar para o crescimento do cabelo, o sérum que a gente vai passar na cicatriz depois de tirar os pontos e uma loção capilar que também auxilia muito no crescimento do cabelo em cima da cicatriz. Esse é um procedimento que podem sim ter algumas intercorrências, como por exemplo a queda capilar. Não tem como falar se o seu cabelo vai ou não cair, mas é uma coisa que a doutora explica que pode sim acontecer. Não são todos os casos, é um pouco difícil de acontecer, mas pode sim. Por conta disso, a doutora já faz um trabalho preventivo com as cápsulas que auxiliam no crescimento capilar e também com a loção capilar para passar na região. Bom, a doutora ela realiza uma técnica onde, com o tempo, cresce cabelo em cima da cicatriz. E isso foi o que eu mais gostei. Tanto que eu posso falar com vocês, hoje, com 12 dias de operada, eu já tenho cabelinhos crescendo em cima da cicatriz. É claro que esse é um processo um pouco demorado, mas eu já tenho alguns fiozinhos crescendo. Por enquanto, eu não tive queda capilar e eu espero que não tenha. No dia da minha internação, a doutora foi até o meu quarto para poder fazer direitinho a marcação da cirurgia. Então, o tamanho que iria diminuir, se aquilo estava bom para você, se tá direitinho do jeito que você quer. Já no hospital, a doutora me deu também uma meia antitrombose que eu já entro no centro cirúrgico usando ela. Bom, passada a cirurgia, eu voltei para o quarto e no quarto, além da meia antitrombose, na maca tem também 2 aparelhos que ficam na sua panturrilha bombeando de tempos em tempos, tudo para poder evitar a trombose. Bom, gente, essa é uma cirurgia que você tem alta no mesmo dia, tá? Eu realizei a minha cirurgia à tarde, mas eu percebi que eu sou um pouquinho mais sensível do que a maioria das pessoas. Então, quando eu saí da cirurgia, eu ainda estava com bastante dor, eu fui bem medicada. A equipe do hospital é maravilhosa e super atenciosa. Bom, e por ter tomado remédios muito fortes logo depois que eu saí da cirurgia, quando foi mais ou menos 8 horas da noite, eu tive alta, mas eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava com tontura, eu estava com náusea, eu estava com muito sono, eu estava muito mole. Então, a equipe do hospital me orientou que no meu plano já estava inclusa a noturna. Me dava direito a ficar até o dia seguinte, eu acho que era até 10 horas da manhã. Então, por não estar me sentindo muito bem, eu escolhi dormir no hospital. No dia seguinte, já estava me sentindo bem melhor e logo pela manhã eu já vim para casa. Bom, como eu disse para vocês, eu percebi que eu sou uma pessoa um pouco mais sensível. Então, meu pós-operatório não foi tão tranquilo. Bom, nas 3 primeiras noites eu dormi praticamente sentada porque eu ainda estava com a cabeça bem dolorida, eu sentia a minha cabeça formigar muito, eu sentia uma pressão
Meu rosto inchou um pouquinho, mas eu estava sempre em contato com a doutora Patrícia e ela me tranquilizava muito, falando que tudo que eu estava sentindo era normal. Mas repetindo, eu percebi que eu sou mais sensível. Isso não quer dizer que tudo que eu senti você vai sentir também. Muito pelo contrário. Eu entrei em contato com outras pessoas que realizaram a cirurgia, que o pós-operatório delas tinha sido bem tranquilo. 2 dias depois, eu tirei o meu capacete e logo em seguida eu já fui tomar banho e lavar o cabelo. Bom, eu confesso que na hora que eu tirei o capacete, foi uma sensação um pouco estranha. Obviamente, porque eu tava com o rosto mais amassado, eu tava inchada, a cicatriz eu tava com todos os pontos, então tava bem pretinho, então foi um pouco estranho de primeira, assim, se olhar no espelho. E o cabelo também tava como se fosse um gel. Mas depois que eu tomei banho e lavei o cabelo, ficou muito mais tranquilo. Bom, 10 dias depois da cirurgia, eu voltei no consultório da doutora para tirar os pontos. Durante esses 10 dias eu mandava mensagem para a doutora todos os dias perguntando alguma coisa, ou falando que eu tava com alguma dorzinha, perguntando se era normal. Tudo que eu tinha dúvidas, eu mandava mensagem para perguntar e que me tranquilizava muito. Bom, o dia de tirar os pontos, eu tava muito ansiosa, foi super tranquilo. Eu conversei muito com a doutora também. Ela perguntou tudo que eu tinha sentido, tudo que eu tava sentindo, se eu estava satisfeita, se era realmente o que eu estava esperando. E foi tudo perfeito. Então, eu sempre tô tomando banho morno, porque uma das indicações da doutora era evitar o banho quente e o calor. E eu, Renata, ainda tenho medo de dormir com o travesseiro muito baixo e no dia seguinte acordar um pouquinho mais inchada. Então eu prefiro cuidar dessa forma. Toda noite também eu lavo a cicatriz com um sabonete neutro para passar a loção capilar antes de dormir. Bom, gente, basicamente é isso. Eu tentei resumir o máximo para vocês, mas é realmente um processo muito grande. São muitos detalhes, são muitas etapas. Fica difícil contar tudo em um vídeo só e também o vídeo não ficar muito longo para não ficar muito cansativo. Mas eu vou deixar aqui para vocês o canal da doutora Patrícia e o contato dela também. Gente, e uma outra coisa que eu queria muito frisar aqui para vocês é: tomem cuidado com a escolha do profissional. Tenham certeza que vocês escolheram um profissional competente. Isso é uma coisa muito séria e muito importante. Nós estamos falando da sua vida, do seu bem-estar, da sua autoestima. Então, não tem segredo. Se você quer um bom resultado, procure um bom profissional. Vão atrás da certificação desse profissional. Vejam se ele realmente é capacitado. Entrem em contato com o profissional, tirem todas as dúvidas de vocês. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Um procedimento mal feito é muito difícil de ser reparado. Vejam se aquele profissional é certificado em cirurgia plástica. Se necessário, veja até se tem processos contra esse médico. Bom, e assim como tudo na vida, você vai encontrar de tudo. Eu conversei muito disso também com a doutora Patrícia e ela atende muitos casos de pacientes que a procuram para reparo de outras cirurgias mal feitas. Muitos casos são irreversíveis e muitos casos a doutora não consegue mais reparar. Então, tomem muito cuidado, por favor. É a única coisa que eu realmente peço para vocês. Nós sabemos que realizar uma cirurgia plástica não é uma coisa extremamente acessível, não é uma coisa barata. Então, se possível, opte por juntar um pouquinho mais de dinheiro, demorar um pouquinho mais para poder fazer a cirurgia, mas fazer com alguém capacitado, alguém que você realmente possa confiar o seu resultado. Bom, gente, é isso. Por enquanto eu tô amando o meu resultado, eu tô muito feliz e olha que resultado final eu só vou ver daqui a alguns meses. Mesmo eu não sendo blogueira, deixe o seu like aqui para eu saber que você gostou. Vocês podem também deixar dúvidas nos comentários. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também o meu Instagram, caso vocês prefiram tirar dúvidas por lá. As dúvidas de vocês eu vou respondendo ou então eu faço um outro vídeo mais pra frente, contando mais alguns detalhes.
Eu vou deixar aqui no final também umas fotos do antes e o depois, mas lembrando que só fazem 12 dias que eu operei, então eu ainda tô com a minha cicatriz bem marcada e eu ainda tô inchada. Gente, a minha bateria tinha acabado, então eu tô voltando aqui agora. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que não era blogueira, né? Então, podemos perceber agora. Gente, foi isso. Muito obrigada. Espero de verdade poder ter ajudado vocês de alguma forma. Beijo.